1 Pedro, capítulo 3, versículo aqui do 1 ao 7. Não somente Paulo, mas também Pedro trazendo instruções através do Espírito Santo para nossas vidas sobre esposas e maridos. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Pedro fala agora com as mulheres cristãs, que têm maridos não salvos, dizendo a elas como ganhá-los para o Senhor. A esposa deve estar em sujeição, mas só até o ponto em que não transgrida as Escrituras. A palavra de Deus deve ser obedecida em primeiro lugar e sem falhar. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, aqui fala dos maridos não salvos que não ouvem a palavra de Deus, sejam ganhos sem palavras, pelo comportamento, estilo de vida das mulheres. Diz a palavra que sejam ganhos sem palavra pelo comportamento de suas mulheres, o comportamento cristão correto, considerando a vossa vida casta, um comportamento piedoso, em temor. A palavra temor significa reverência para com o Senhor e para com o seu marido. Isso também pode se aplicar a um marido cuja esposa não é salva. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, nem em vestidos luxuosos. O propósito não é de condenar essas coisas, mas sim para que a fé da esposa esteja em Cristo e na cruz. Mas o homem encoberto no coração, em contraste com o corpo externo do homem, no incorruptível, é dito que está em oposição ao ouro e ao vestuário. Traje de um espírito manso e quieto. Fala de um coração livre de paixões, orgulho, inveja e irritabilidade, que é precioso diante de Deus. Revela que ter esse tipo de caráter interior é valioso aos olhos de Deus, porque assim também se adoravam no tempo antigo. Na época do Antigo Testamento, aquelas santas mulheres que esperavam em Deus não se refere a uma classe especial de mulheres, e sim a mulheres normais que confiavam no Senhor e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O apóstolo usa o Antigo Testamento como fundamento para o que ele fala agora. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, apresenta Sara como sendo um belo exemplo das mulheres santas, mencionadas por Pedro no versículo anterior, da qual vós sois filhas. Num sentido, todos os crentes, judeus ou gentios, são filhos e filhas de Abraão, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Uma tradução melhor seria: cujas filhas vós sois, contanto que obedeçam ao Senhor, o qual tirará todo o temor da reprovação. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Pedro está falando agora dos maridos cristãos e não dos maridos não salvos, aos quais ele havia aludido no versículo anterior. O Espírito Santo deu o conhecimento correto sobre o tema, dando honra à mulher. Refere-se ao que é notável no cristianismo e que é também um tipo de sujeição, como vaso mais frágil. Diz respeito ao físico, físico e nunca à moral ou ao intelecto, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. O marido deve honrar a esposa porque é coerdeiro com ele da vida eterna, o dom de Deus, para que suas orações não sejam impedidas. De fato diz que as orações serão impedidas se tanto o marido quanto a esposa ignorarem essas advertências. De fato, não prestar atenção ao que o Espírito Santo diz é agir com imprudência, para dizer o mínimo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.